Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Na verdade é um art vlog, só que em um formato diferente. Como de costume, eu sempre faço vídeos gravando mais ou menos como é o meu processo artístico. E hoje é o mesmo caso, só que eu vou fazer em um formato diferente. Aliás, eu tô falando baixo porque são exatas 9 horas da noite. E eu estou aqui trabalhando numa imagem, numa encomenda que eu recebi do Pantocrator, que eu acho que muitos viram aí no meu Instagram. E eu achei interessante fazer um art vlog de como é o meu processo, né? Nessa parte das encomendas que eu recebo. Porque eu tenho algumas formas diferentes de trabalhar. Eu faço a óleo e também aqui no meu computador, que é essas duas formas de opções que eu tenho. Porque a tinta óleo acaba demorando mais, sendo mais caro. E eu tenho essa segunda opção, que é fazer no computador, que acaba sendo mais rápido, entregar o resultado mais rápido, mas também tem um resultado muito bacana, porque eu faço impressão no Canva, como eu já mostrei aqui. Vou mostrar pra vocês também alguns trabalhos que eu já fiz, que foi nessa impressão do Canva. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês como tá sendo interessante, porque eu estou estudando bastante sobre iconografia e artes bizantinas com essa encomenda, e eu acho que é interessante mostrar aqui pra vocês também algumas coisas que eu acabei descobrindo nesses meus estudos. Então, pessoal, eu tava dando uma estudada aqui, mas agora eu queria mostrar pra vocês como tá ficando a imagem que eu estou fazendo. Eu fiz uma linha, tipo assim, um rascunho, antes de ir pro final mesmo. Eu tô com a imagem aqui do lado original, então assim, eu tô olhando todos os detalhes possíveis. E fiz essa que ficou assim, mais ou menos. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que agora que eu tô começando a fazer de novo, como se fosse passando uma linha por cima com os traços finais, olha só como tá parecendo com a Sagrada Face. E aí eu peguei essa imagem da Sagrada Face porque eu tava estudando aqui, e a imagem do Pantocrator é inspirada no rosto da Sagrada Face, que foi o próprio Cristo que imprimiu enquanto ele ainda vivia. Mas então, eu queria até destacar um pouco com vocês, porque eu atentei bastante a esses detalhes do olho, porque vocês veem que aqui tem um olho diferente. Então eu atentei bastante a esses detalhes do olho, da sobrancelha, do cabelo, que eu ainda tô fazendo, mas eu deixei ela aqui só pra, assim, eu ter um guia. Mas olha só a descrição que eu achei, que eu anotei aqui, né? O rosto alongado, sobrancelhas arqueadas, olhos grandes e abertos voltado para o espectador, nariz longo e delicado, a barba bastante longa terminando em ponta arredondada e o bigode caído, que é essas descrições que a gente encontra no Pantocrator. A intenção agora é terminar essas linhas finais para ir depois finalmente adicionando as cores, que eu vou estudar também mais sobre a arte e iconografia bizantina, e vamos ver até que hora eu vou nisso, porque já são 9h35 da noite. Então, pessoal, estou aqui gravando o segundo dia. Eu não sei mais ou menos até que horas eu fiquei fazendo a finalização, mas hoje a intenção é pelo menos colocar as primeiras bases de cores. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui também, mas a intenção é colocar primeiras bases de cores e partir pra finalização, porque eu preciso terminar isso bem rapidinho e hoje eu vou tirar o dia pra fazer isso, então eu vou mostrar aqui mais ou menos como que vai ser o processo. Então foi mais ou menos isso que ficou construído.
Agora eu vou botar as cores e ir trabalhando no resultado final. Acabei de fazer uns estudos sobre o Pantocrator. Eu anotei tudo aqui no meu caderno, assim, porque eu não consigo fazer uma obra sem estudar profundamente sobre ela. Então foi isso que eu fiz com o Pantocrator. Eu peguei todos os detalhes possíveis. Tô estudando bastante, vendo vídeos sobre iconografia de professores. Assim, tô correndo atrás do material que me está disponível. E até mostrei no Instagram um livro sobre arte bizantina que eu coloquei na minha wishlist. Você pode conferir aí no link da descrição a minha wishlist e pedir ajuda lá pro pessoal. Vou deixar aqui também o meu Pix para quem quiser contribuir com o meu trabalho de alguma forma, para me ajudar a comprar material, a evoluir nos meus estudos, a estudar bastante. Porque eu gosto de estudar bastante as coisas que eu tô fazendo e não fazer só por fazer. Então, assim, enquanto eu faço o Pantocrator, eu estudo sobre o Pantocrator, também sobre arte bizantina. Agora já são 12h11, então eu vou dar uma pausa para almoçar, para ir fazendo algumas outras coisas, ler alguma coisa para descansar a cabeça. E também depois eu vou voltar a fazer roteiro de alguns vídeos. Eu tenho essa agendinha aqui separada que eu anoto temas de futuros vídeos, encomendas que eu tenho que fazer. Aliás, eu também vou começar outra encomenda que eu preciso fazer aqui. Então eu vou dividir no tempo, para descansar um pouco de uma obra e ir fazendo a outra. Mas o meu dia vai ser dividido assim, entre trabalhar em obras, terminar obras e montar roteiros de vídeo. Esse foi o resultado que eu obtive, falta só alguns detalhes, mas depois que eu terminar aqui, logo mais já vai para impressão e eu mostro o resultado final. Agora eu queria fazer umas breves considerações sobre a iconografia bizantina e o próprio Pantocrator, porque a arte bizantina foi uma das primeiras artes a ser desenvolvidas e exige muitas técnicas específicas, não pode ser feita de qualquer forma, exige tinta específica, uma superfície específica feita de uma forma específica. Então eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou falar sobre o que significa o Pantocrator e um pouco sobre a iconografia bizantina. A arte bizantina é até, de certo modo, mais certo falar que se escreve ícones bizantinos, não que se pinta, porque cada traço, cada coisa tem um significado muito condizente com a fé. Cada coisa tem um significado, cada coisa tem o seu simbolismo naquela pintura. E outra coisa também sobre a iconografia bizantina é que não pode ser feita de qualquer forma, né? São pessoas preparadas, específicas que podem fazer, né? Tem uma oração, tem a forma certa de benzer os ícones bizantinos, então tudo tem as suas regras e é importante que se tenha essas regras porque é uma pintura inspirada por Deus. Então eu queria deixar claro também que eu não fiz uma iconografia bizantina, né? Eu só fiz uma releitura inspirada no Pantocrator, que existe várias formas de ser feito o Pantocrator. O nome mais geral que se dá para essa figura de Cristo é Pantocrator, que significa o Todo-Poderoso. Significa também aquele onigerente, aquele que tudo rege. Existe um que, segundo a tradição, foi feito por São Lucas, que é Maria e segurando o Cristo menino nos braços, e também tem um ícone não feito por mãos humanas, foi impresso pelo próprio Cristo, que é o ícone da Sagrada Face, que também é usado como inspiração para fazer o rosto do Pantocrator. Então, uma das coisas que mais chama a atenção no Cristo Pantocrator é a sua dupla face, que é representado suas duas naturezas. Então, de um lado, nós temos Cristo juiz, né? Aquele que ele tá mais sério,
Ele carrega também nos braços o evangelho, que nas representações pode estar aberto ou pode estar fechado. Quando ele está aberto, existe ali versículos que podem ser escritos para o Hagrid. Então o iconógrafo pode escolher e resolver pintar quando ele está representado aberto. Nesse caso, desse pantocrator que eu fiz, ele estava fechado, o evangelho. Mas quando ele está aberto, normalmente é escolhido escrever "Eu sou a luz do mundo". Agora, do outro lado, nós vemos um Cristo mais divino. Ali está representando sua natureza divina, e o Cristo misericordioso está representado mais a misericórdia de Deus nesse outro lado do Pantocrator. E ali também, nesse lado de Cristo misericordioso, desse lado mais divino, ele está com a mão abençoando o mundo, e está a moda grega, que eles dizem assim, né, que está representada a moda grega, e o polegar está apontando para si, dizendo que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Pantocrator. Por exemplo, esse Cristo Pantocrator foi pintado em 565 depois de Cristo e está atualmente no mosteiro de Santa Catarina, no Egito. Há coisas importantes a se considerar sobre os ícones também, que eles não são decorativos, não são feitos para decorar uma sala, a casa, assim, mas sim para ser verdades de fé. Eles são formas da gente se concentrar mais nas orações e carregam verdades teológicas. E também, como São João Damasceno disse, que a gente não adora a matéria, mas a gente adora o Criador da matéria, aquele que se fez matéria por nossa causa. E São Gregório de Nissa falou uma coisa muito importante sobre o Cristo Pantocrator, que eu vou ler aqui agora para vocês, e que resume tudo isso que eu acabei de falar. Quando ouvimos o termo Pantocrator, aquele que tudo rege, que compreendemos com a mente que Deus mantém no ser todas as coisas, tanto a natureza inteligível como a natureza material. Por isso ele contém o universo. Por isso tem nas mãos os confins da terra. Pelo mesmo motivo ele avalia os céus com o palmo. Por isso ele mede o mar com a mão, e também por isso abrange em si toda criatura inteligível, a fim de que todas as coisas permaneçam no ser, contidas por meio do poder que tudo alcança. Então esse foi o resultado final do Pantocrator. Eu imprimi ele naquele tecido Canva que eu falei pra vocês. Ele é bem maleável, então assim, eu gosto muito, muito do resultado final que fica, porque ele ainda fica meio texturizado e parece que foi pintado, né? Mas como eu mostrei, produzi a imagem no meu computador e depois mandei imprimir. E teve uma também que foi essa daqui, que eu fiz a óleo. Só que eu tinha a imagem e aí eu mandei imprimir nesse tecido também, porque eu queria saber como ficava. Porque, igual eu falei, eu tenho essas duas formas de trabalhar. Pintando a óleo e nessa impressão que a gente chama de fine art, né? Nesse tecido Canva aqui. Então, quem quiser adquirir essa tela que eu fiz aqui também, né? Essa impressão que eu fiz, eu vou deixar todos os links aí, forma de contato na descrição. Mas enfim, né? Eu vou deixar tudo aí certinho para quem quiser fazer uma encomenda também. E entre em contato comigo e fazer um orçamento. Eu vou mostrar também essa tela a óleo que eu fiz de paisagem. Aí essa daqui é a óleo mesmo, sabe? Então eu usei todas as tintas, recursos necessários. Aqui ficam todos os meus materiais de telas a óleo. Algum dia eu posso mostrar tudo que eu uso aqui. E também eu vou gravar um art vlog mostrando
eu produzindo as telas a óleo, porque recentemente chegou essas duas aqui e eu vou ter que estudar com uma, então uma é encomenda e a outra eu vou estudar, porque eu faço um curso de retrato realista, então eu vou mostrar o processo também, igual eu mostrei nesse vídeo aqui. Outra coisa importante que eu queria mostrar é que eu sempre faço esse certificado e esses cartõezinhos que vão junto com as imagens. Então, assim, eu faço esse certificado para dar maior autoridade para a obra, para ter um documento, né, da obra que eu faço aqui. Então, assim, sempre vai tudo muito bem embalado, organizadinho. Eu entrego o meu máximo nesse trabalho que eu faço aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas e mais pessoas conheçam o Pantocrator. Vou deixar aí embaixo todos os links e formas de contato para se você também quiser fazer uma encomenda. Mas enfim, vou ficando por aqui e até uma próxima.